Boa noite a todos. Nossas lives ocorrem semanalmente com assuntos sobre a profissionalização jurídica. Eu sou a Fabiana, responsável aqui pela área de consultoria financeira. E hoje o nosso tema é a importância, o papel dos relatórios gerenciais na gestão financeira do escritório. E aí, no seu escritório, quais relatórios financeiros você tem? Você, como gestor do seu escritório, quais são os relatórios que você tem disponível para a tomada de decisão? Quando nós estamos falando em gestão independente financeira, gestão de pessoas, na área de controladoria, nós precisamos ter informações. E a gestão, passando ali pelo conceito de gestão, ela está ligada ao quê? A um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os esforços, todos os recursos, todos os membros de uma organização, no caso, nosso escritório. E aplicar ali da melhor forma a utilização desses recursos, com o intuito do quê? Gerar o melhor desempenho, tanto para as pessoas quanto dos números. Então, quando a gente está falando sobre gestão, nós estamos falando em monitoramento, em acompanhamento. E quando nós falamos em monitoramento e acompanhamento, o que eu preciso? De relatórios. Então, esses relatórios, o que são esses relatórios? São informações, né, objetivas, claras, para a tomada de decisão. O escritório, ele funciona ali como com várias engrenagens, pensando, né? Nós temos ali o nosso departamento técnico, a nossa área de controladoria jurídica, a nossa área de gestão de pessoas, a nossa área de relacionamento com clientes e também a gestão financeira. E todas essas áreas, elas precisam ser dirigidas e monitoradas, certo? Para isso, eu preciso ter os meus relatórios. Então, dentro da controladoria jurídica, eu tenho lá vários relatórios que vão demonstrar ali a eficiência, às vezes, de controle de prazos, de todas as atividades ligadas ali à atividade fim do escritório. Na gestão de pessoas, relatórios ali ligados a treinamentos e qualidade. Na área de gestão de relacionamento com o cliente, né? Como está sendo essa experiência do cliente. E no departamento financeiro. O departamento financeiro, ele desenvolve várias atividades e tarefas ligadas ali ao monitoramento e acompanhamento das entradas e saídas financeiras, correto? Nesse sentido, é importante a gente acompanhar, ter relatório, ter informações de como são essas entradas, quando elas acontecem, qual o período, se está acontecendo de forma correta na data combinada. Por que isso? Porque uma má gestão financeira pode inviabilizar as atividades do escritório. Mas por quê? Porque sem dinheiro a gente não toca as outras áreas. Então é importante, muito importante, que a gente tenha o acompanhamento ali das nossas entradas e as nossas saídas de dinheiro. E os relatórios gerenciais, portanto, eles são ali ferramentas essenciais para aumentar a eficiência e a eficácia da nossa gestão. Eles buscam demonstrar a informação do desempenho do escritório, né? Trazer ali informações de receita, de resultado, de margem de contribuição. Eu preciso, para ter relatórios, né, para ter essas informações, eu preciso ter controles. E controle sempre, né, que a gente está fazendo nas nossas lives, sempre quando a gente fala em gestão financeira, que tocamos aqui nesse ponto de controle, eu sempre passo aqui
que o controle não deve ser visto como uma coisa ruim, mas sim um aliado de todos os departamentos, de todos os departamentos que precisam de informação. O controle, ele vai fazer com que a informação ela seja clara, ela seja objetiva, ela represente realmente a realidade do escritório. Então, através dos controles, nós vamos gerar os nossos relatórios gerenciais, correto? Dentro dos relatórios gerenciais, o que eu preciso que esse relatório tenha? Ele tenha as informações que são relevantes para o seu escritório. Que ele tenha informações claras, objetivas, atualizadas. Que você tenha segurança que aquela informação, ela realmente esteja representando a atual situação do seu escritório. Precisa ter uma periodicidade de apresentação, certo? E quais relatórios nós temos dentro do departamento financeiro? Que tipos de relatório nós podemos ter ali dentro do nosso departamento financeiro? Me falem vocês, que tipo de relatório hoje o seu departamento tem? Quais relatórios apresentamos ali aos sócios, aos gestores do escritório para a tomada de decisão? Então, para essa tomada de decisão, eu preciso ter o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado. Geralmente, esses dois relatórios estão mais a níveis de contabilidade, porque ele vem com as informações ali de competência. E nem sempre, às vezes, pelo porte do escritório, o departamento financeiro consegue fazer essa apuração. Mas, dentro do departamento financeiro, dentro do dia a dia do escritório, independente do tamanho do escritório e até se eu atuo de forma autônoma, sozinha, eu preciso ter pelo menos o demonstrativo de fluxo de caixa, que faz a demonstração ali de todas as entradas e saídas do seu escritório. Me conte aí, participem aí. Vocês têm pelo menos este relatório? Este relatório está atualizado? Está conciliado? Ou seja, fez aquela verificação entre o extrato e o que está no seu sistema? Então, quando a gente fala no relatório de demonstrativo de fluxo de caixa, aquele que o departamento financeiro tem a obrigação de apresentar aos sócios, no mínimo, esse relatório, o que eu posso, através dele, fazer já várias análises. Análises, por exemplo, que a gente chama de análise vertical. O que é essa análise vertical? É olhar ali para as minhas receitas, olhar ali para as minhas despesas e avaliar, às vezes, quanto essa despesa representa na minha receita. Qual que é aquela porcentagem, o quanto os impostos representam na minha receita, o quanto a minha despesa de ocupação, a despesa ali com imóvel, a despesa com pessoas, as despesas de participação representam em relação às receitas. Posso ainda também deixar todo o valor total ali dos meus custos e minhas despesas e trabalhar com a composição dessas despesas. Quais são as despesas maiores que eu tenho dentro do escritório? E é muito importante fazer esse acompanhamento para que a gente possa visualizar a variação que às vezes tem de um mês para o outro. E falando dessa análise de um mês para o outro, a gente precisa também trabalhar a nossa análise horizontal. Essa análise horizontal, ela irá fazer justamente essa verificação dessa flutuação. De repente, o meu imóvel, em relação ao total de despesa, ele era 10%, 5%, 15%, e de repente ele foi para 20%, 30%. O que aconteceu para essa alteração significativa? Ou se ele tem um percentual da receita, porque as minhas receitas às vezes caíram muito, o que
eu começo a entender a composição e para onde está indo ali os nossos honorários, aonde está sendo empregado. Outra análise que já pode ser desenvolvida ali junto ao nosso fluxo de caixa é a nossa análise de margem de contribuição, né? Precisamos olhar ali para as nossas receitas operacionais, né? As receitas diretas, aquelas que estão ligadas à operação em si do escritório, ligadas à prestação de serviço, né? Excluindo ali as aplicações ou venda de algum ativo imobilizado. Eu vou olhar para essas receitas operacionais e para todos os desembolsos, né? Todos os meus custos e despesas direto. E aí eu tenho nossa primeiro indicador, que é a margem de contribuição, também chamada de margem de segurança. E é muito interessante quando a gente tem dentro do escritório centros de custos. O que são os centros de custos? É olhar para pedacinhos do escritório como negócios autônomos, né? Eu posso olhar como áreas tributária, trabalhista, posso olhar por carteira, eu tenho construtora, escolar, né? E aí eu vou fazer a análise da margem de contribuição para entender o quanto esse negócio deixa ali de lucratividade ao final do nosso demonstrativo. Então, olha só, através do demonstrativo de fluxo de caixa, já quantas coisas estamos falando. E o demonstrativo de fluxo de caixa é simples. Ele pode ser feito para ele deve ser feito para qualquer porte de escritório, inclusive trabalhando sozinho, porque eu preciso conhecer as minhas receitas e preciso conhecer a composição das minhas despesas. Através também do fluxo de caixa, a gente pode fazer um relatório de composição de receitas, né? Para entender ali a concentração que às vezes pode ocorrer em um cliente. E através da análise dessa concentração, podemos o quê? Analisar risco. Se esse cliente por acaso sair do escritório, quais são as medidas que eu devo tomar, qual será o impacto, qual deve ser a minha reserva se eu tenho uma concentração muito grande. Então é importante acompanhar esse nosso relatório de fluxo de caixa, que é responsabilidade do departamento financeiro. Outra análise que a gente pode fazer dentro desse fluxo de caixa é o quê? É o acompanhamento da nossa inadimplência. Acompanhar ali qual que é o percentual da nossa inadimplência. Acompanhar em quais meses ela ocorre de um pouco maior, né? Preciso ali estar atento a essas informações. E além disso, um outro relatório que eu preciso acompanhar, né? Nós falamos do demonstrativo de fluxo de caixa, dele a gente tira inadimplência, concentração de cliente e preciso também acompanhar o que? O nosso relatório de reembolso de clientes. Eu preciso entender qual é o impacto de às vezes fazer esses adiantamentos de custas para o cliente e o tempo que ele demora às vezes para voltar para o nosso fluxo financeiro. E se isso pode gerar ou não algum desencaixe financeiro. E aí, me contem, vocês têm um demonstrativo de fluxo de caixa atualizado? Ao final do mês, demonstrando todas as receitas e despesas que entraram e saíram do escritório de forma organizada através do seu plano de contas? Em outras lives nós tratamos bastante do plano de contas, que é como a gente organiza as nossas receitas e despesas. É uma forma contábil que a gente traz para o nosso gerencial de forma simplificada, mas que ele possa demonstrar ali todas as despesas, por exemplo, de ocupação. Dentro da despesa de ocupação eu tenho aluguel, seguro, IPTU,
manutenção do imóvel e outras despesas. E aí me contem, participem, se o escritório tem um demonstrativo de fluxo de caixa atualizado e se vocês já tiram essas informações. E através também do fluxo de caixa, nós podemos o quê? Fazer o nosso relatório de orçamento alinhado ao planejamento estratégico. E quando esse orçamento está alinhado ao planejamento estratégico, o que a gente vai fazer? Uma análise entre o que foi orçado e o que foi realizado, para fazer um acompanhamento e para fazer ajustes quando necessário, certo? Então, todos os relatórios acima, eles têm aplicação prática para a tomada de decisão dos gestores, né? Dentro do escritório, independente do porte, já falei isso um monte de vezes, mas não canso de repetir, porque às vezes a gente vai fazer mentoria, cursos na OAB e sempre surge, é difícil, é trabalhoso, mas precisamos criar a cultura de anotar e de lançar no sistema essas informações de entrada e saída. Pegar o extrato bancário, ter uma conta ali para a pessoa jurídica e o saldo do nosso fluxo de caixa ser conciliado com o nosso saldo do extrato, nosso saldo bancário. Então, essas informações são de extrema importância para a tomada de decisão, né? Através desses históricos, nós podemos verificar como o escritório está aplicando os seus honorários, as suas receitas, acompanhar essas despesas, se elas não estão virando desperdício. Dentro do escritório, nós não conseguimos trabalhar sem gerar despesas. As despesas, elas são essenciais para o dia a dia do escritório. Mas essas despesas, elas precisam agregar as receitas. Elas precisam ajudar na geração das receitas. E nós precisamos estar atentos aos desperdícios. E é por meio dos relatórios, um deles, o demonstrativo de fluxo de caixa, que a gente consegue acompanhar o desempenho dessas despesas, se elas não estão aumentando ali de forma abrupta, saindo ali da média que nós estávamos acostumados, né? Precisamos acompanhar essas despesas, acompanhar a alocação, as receitas também, como elas estão entrando. Então, é muito importante que tenhamos dentro do nosso escritório um demonstrativo de fluxo de caixa, uma análise da inadimplência, um acompanhamento dos relatórios de orçamento e do realizado, um olhar para as nossas receitas e dentro dessas receitas um olhar para a composição dessas receitas, como e quem está gerando essas receitas, se eu estou muito dependente de um setor ou de um cliente. Então, eu preciso sempre estar com essas informações atualizadas, né? Sempre que a gente trabalha na consultoria ou na mentoria, esse é o tipo de relatório que no final do mês ele tem que ser apresentado para os gestores. Em muitos casos até de forma semanal ou quinzenal, mas pelo menos mensal. Um resumo ali do que aconteceu dentro do seu fluxo de caixa. E nesse trabalhar aqui da gestão financeira, para que ela seja eficiente, para que ela seja eficaz, para que o departamento financeiro agregue valor para o escritório, né, para que ele agregue valor aqui na gestão do dia a dia, esses relatórios eles são importantes para a tomada de decisão. Eu utilizo
eu sempre falo que os relatórios gerenciais, os relatórios, principalmente esses relatórios financeiros, eles são uma mão de via dupla. Porque, por exemplo, eu utilizo lá o meu histórico financeiro, o meu histórico de despesas, o meu histórico de entradas para o planejamento estratégico. E também eu utilizo do planejamento estratégico para fazer o orçamento. Numa das lives anteriores, nós falamos muito sobre planejamento estratégico. Por que é importante ter o planejamento estratégico, principalmente para o departamento financeiro? Porque é diferente o tipo de alocação de despesa dependendo do tipo de planejamento estratégico que o escritório projetou para 2024. Se eu vou abrir uma área, se eu vou investir num cliente, né? Se eu vou investir numa área nova, às vezes as minhas despesas serão voltadas para viagens, para marketing, para participação de eventos. E isso vai ser alocado ali dentro do nosso orçamento. Agora também eu posso, nesse ano de 2024, resolver arrumar a casa, né? Mudar o software financeiro, né? O software de gestão geral do escritório, contratar uma consultoria como a Radar, fazer com que os advogados tenham mais cursos, fazer com que a equipe financeira também faça cursos. Então, são formas de alocação de despesas diferentes. Então, eu preciso ter um histórico para acompanhar, para fazer o meu planejamento estratégico, mas também preciso saber qual é o caminho, qual é o direcionamento que o escritório vai ter para fazer esse acompanhamento da alocação das despesas. Dentro desse olhar do planejamento estratégico, eu preciso fazer um gerenciamento dos meus custos, né? Aonde eu posso ter redução de custos? Aonde eu vou fazer investimentos? Essa informação vem do planejamento estratégico, né? A análise de redução de custos, ela precisa ser ali diária, mensal. Eu preciso sempre estar olhando para os meus custos, olhando por que subiu, por que aumentou, né? A gente sabe ali que os impostos, participações estão muito ligadas à receita, mas eu preciso ver se essa porcentagem, se não aumentou muito essa participação, por que aumentou, né? Preciso olhar para as minhas despesas administrativas sempre com o olhar do que pode ser reduzido. Às vezes tarifas bancárias, tarifas de cartão de crédito, assinaturas que o escritório não utiliza. Tudo isso a gente pode visualizar através ali do nosso fluxo de caixa, do nosso relatório que o fluxo de caixa pode oferecer. E através dessa gestão de custo, desse olhar analítico, eu também vou fazer o quê? Ter uma visão aí de decisão de financiamento, se em algum momento eu vou ter uma deficiência de caixa, e ter tempo hábil para tomar decisões para minimizar algum problema dessa deficiência de caixa. Eu posso ter tempo hábil para negociar isso com bancos, ter tempo hábil às vezes para tentar ter uma prestação de serviço aí de forma à vista, para ter uma geração de caixa. Então, tudo isso é realizado através ali do nosso fluxo de caixa. O realizado, o projetado e o orçado. E é lógico, né, que a gente precisa ter o quê? Esse monitoramento e controle, essa análise, esse olhar criterioso sobre os nossos relatórios. Não adianta, né, às vezes em alguns momentos, você ter um financeiro que providencia essas informações
e o sócio gestor ele não se utilizar dessas informações para a tomada de decisão. E se ele não está olhando para essas informações, para esses relatórios gerenciais, se perguntar o porquê. Qual o motivo? O relatório está vindo errado? Existe alguma insegurança? O que acontece para que os sócios, para que os gestores não se utilizem dessa informação valiosa que a gente tem através ali dos nossos relatórios financeiros? Então a gente precisa acompanhar, gerenciar, manter atualizado esses relatórios. E a implementação desses relatórios, eles trazem vários benefícios. Nós vamos falar aqui pelo menos 4 benefícios. É lógico que a partir do momento que eu tenho essa informação, que eu tenho essa visualização dos meus relatórios, eu consigo fazer uma alocação eficiente dos meus recursos. Eu consigo visualizar antes das vezes que esses recursos saiam do escritório, eu consigo ter atitudes para minimizar, às vezes, igual nós falamos aqui agora há pouco, uma assinatura indevida, licenças que não estão sendo utilizadas, melhorar custos de boletos. Então eu posso gerenciar melhor a aplicação e a alocação desses recursos, né? Porque as despesas, elas são essenciais para o funcionamento do escritório. Cabe a nós diminuir essas despesas, né, trazendo ao mínimo possível e mantendo a nossa qualidade, mantendo o clima dentro do escritório, porque às vezes não é só mexer no cafezinho, né? Às vezes mexer no cafezinho não vai resolver o nosso problema. Então nós precisamos avaliar o impacto real dessas despesas dentro do nosso orçamento. Fazer uma otimização do nosso capital de giro, entender ali a partir do momento que eu fecho um contrato, qual é o momento que essa receita vai entrar para o escritório, né? Trabalhar essa questão da liquidez e aumentar a nossa essa gestão operacional do departamento financeiro, assegurando o quê? Que a gente tenha recursos para pagar, né, todas as nossas despesas, pagar todos os nossos compromissos e que ao final desse período a gente tenha um resultado positivo. Essa é a busca principal de todas as engrenagens do escritório, né, da controladoria jurídica, né, tornar tudo mais eficiente, eficaz, para que ao final todos nós tenhamos ali um resultado melhor para o escritório, correto? E é lógico, né, como eu falei, ter essa maximização aí dos resultados do escritório, principalmente para sócios, para todos os envolvidos ali, que tenham participações, que tenham remunerações variáveis. E é lógico que quando eu começo a fazer esse acompanhamento um pouco mais criterioso, eu também vou identificar, avaliar o quê? Os riscos financeiros, né? Da operacionalização em si, do dia a dia, dos lançamentos, riscos incluindo ali, em alguns casos, variações cambiais, riscos, a gente já pontuou esse, de déficit de caixa, né? Eu saber previamente que um determinado período preciso de recursos financeiros, e isso tudo gera o quê? Uma sustentabilidade financeira. Hoje muito se fala, né, na governança corporativa, que busca o quê? A sustentabilidade do negócio. Promover a sustentabilidade financeira a longo prazo, né? Planejando ali todos os futuros investimentos, todas as necessidades de investimento, para que o escritório sempre tenha
uma linha crescente de receitas, de resultados, de margem de contribuição. E aí? Vocês utilizam do demonstrativo de fluxo de caixa? Vocês já olhavam para ele com todas essas funcionalidades que a gente tratou hoje? Como que está essa implementação, esse dia a dia do seu fluxo de caixa? Eu espero ter contribuído com informações, né, sobre a necessidade, a importância de ter esse fluxo de caixa atualizado, gerando outras informações como inadimplência, como acompanhamento de receitas, como a gestão de custos, né? Gerando ali os nossos orçamentos, nossos comparativos entre o orçado e o realizado. E é lógico que a gente não pode esquecer dos nossos outros demonstrativos, como o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício, que muitas vezes pode vir lá da nossa contabilidade e que refletem a competência, enquanto às vezes o caixa é ali o dia a dia do escritório. Alguma pergunta? Alguém gostaria de contribuir com este assunto? Alguma dúvida sobre esse trabalho desses relatórios gerenciais que nós tratamos hoje aqui? Então, eu convido a todos a seguir as nossas redes sociais, a acionar aí a campainha para receber as novidades. Se tiver dúvidas, mande pra gente através do direct, através de e-mail. A live permanece gravada nas nossas redes sociais aqui, como Instagram, YouTube e aplicativos de podcast. E eu estou à disposição para quem tenha dúvidas, para quem queira bater um papo e tenha alguma ponderação para fazer. Muito obrigada para aqueles que estiveram com a gente aqui nessa noite. Muito obrigada pela presença e espero vocês nos nossos cursos, nas nossas outras lives. Até breve.